Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar esse vídeo aqui com a frase inicial que diz o seguinte: ninguém está mais terrivelmente escravizado do que aquele que acredita falsamente ser livre. Bom, o tema que eu vou tocar hoje aqui é na questão da Venezuela. É a arrogância do Brasil com a Venezuela. Qual a moral que tem o Brasil para ficar falando que existe uma ditadura na Venezuela? Simplesmente nenhuma. Porque aqui neste país, de fato, é que já existe uma ditadura. Após o governo Temer e seus aliados terem dado um golpe de Estado após ter retirado a Dilma do poder. E depois que assumiram o governo, estão fazendo a desgraça do país e do povo brasileiro, com a venda e entrega do patrimônio público a países estrangeiros. Esta é que é a nossa grande realidade hoje, após o golpe de Estado feito no país. O Brasil se uniu com o Paraguai, com o Uruguai e a Argentina, que sempre esteve do lado dos Estados Unidos. Sempre foi um país puxa-saco dos Estados Unidos. E retiraram a Venezuela do Mercosul. Atitude esta medíocre, tomada por 4 países insignificantes, dentre os quais o próprio Brasil. O que é uma grande vergonha para nós brasileiros. E agora, o Senado brasileiro, como se achasse pouco com tal atitude vergonhosa do Brasil, vai enviar à Venezuela uma carta de advertência. Isto é uma atitude própria de um Senado desocupado e que não consegue fazer nada de bom para o país. E este mesmo Senado deveria ser extinto. E ainda por cima, este mesmo Senado solicita à Venezuela que cancelasse o plebiscito a ser realizado na Venezuela. E mesmo depois do governo venezuelano ter ganho o plebiscito, ainda assim o Senado brasileiro pediu que a Venezuela cancelasse a Assembleia Nacional Constituinte. Isto nada mais é do que uma grande arrogância e prepotência por parte do Brasil com a soberania da Venezuela. Soberania esta que o próprio Brasil não tem. Uma atitude medíocre do nosso Senado, que nunca praticou de fato a democracia, ou que simplesmente beira ao ridículo. A todos nós brasileiros, com tal atitude deste Senado, tanto o Senado quanto a nossa Câmara dos Deputados não é e nem nunca foi possuidor de nenhuma moral política, nem muito menos democrática, para censurar nenhum país, nem muito menos serem conselheiros morais ou democráticos, já que foram os que consolidaram o golpe de Estado neste país. Tudo isto teve como consequência a chamada atenção, mais uma vez, dos Estados Unidos sobre a falta de união na América Latina. E agora vai para cima da Venezuela com suas constantes atitudes de arrogância e prepotência no sentido de intimidá-la, dizendo que pode fazer uma intervenção militar neste país. Se de fato tal atitude
vier a acontecer, o Brasil será o maior responsável por isto, já que tivemos 2 ministros medíocres das relações exteriores, ambos do PSDB, envolvidos com a corrupção e que foi os que consolidaram a expulsão da Venezuela do Mercosul e que liderou 3 países tão medíocres quanto o próprio Brasil, que foram Paraguai, Uruguai e a Argentina. Vale ainda considerar que o ministro Aloysio Nunes, que é o das Relações Exteriores, é defensor do parlamentarismo no Brasil. O próprio Cunha, que na época do golpe aliou-se ao PSDB e ao PMDB, que era o seu partido, disse quanto foi pago a cada deputado da Câmara para ser feito golpe no Brasil. O governo Temer, junto com a Câmara dos Deputados e do Senado, correm a toda velocidade e conseguiram reduzir os gastos com a saúde e a educação. Fizeram a reforma trabalhista e previdenciária e sem nenhum respeito à sociedade e à Constituição brasileira. Os mesmos políticos que deram golpe no Brasil querem agora e estão fazendo a reforma política a todo vapor para conseguirem adequar a reforma política às suas conveniências políticas, já que correm o risco de quase 100% de todos esses deputados e senadores que estão aí de não serem eleitos. E tomara que de fato isto aconteça, para que o eleitor possa tirar todos estes políticos que são os verdadeiros lixos, tanto na Câmara dos Deputados, como também no Senado. Com a reforma política, os mesmos políticos multiplicaram por 4 o valor dos gastos com as eleições, que passaram de 315 milhões, depois para 820 milhões e agora para quase 4 bilhões de reais, em um espaço de menos de 2 anos, o que é um verdadeiro assalto aos cofres públicos. Enquanto o governo Temer, que o tempo todo vem cortando verbas federais, principalmente da saúde e da educação e outros serviços prioritários, os políticos restantes gastam nosso dinheiro público como se fossem só deles. Ainda há políticos que vão para todas as mídias para afirmar que a democracia é cara e tem o seu preço alto. Como se esses políticos estivessem julgando a todos nós cidadãos de idiotas. O que tem que ficar bem claro para a população é que, em primeiro lugar, a democracia não tem preço, nem custa, nem barato, nem caro, em nenhum lugar do mundo, só mesmo nos países com alto índice de corrupção, como é o caso do Brasil. E ainda, por cima, a grande verdade é que no Brasil nunca existiu democracia. E em segundo lugar, é o único país que para tal preço de uma democracia que nunca existiu. O que de fato acontece é uma grande enganação ao cidadão, que na ilusão de achar que está elegendo algum político para lutar por mais um país melhor para todos, e tudo é simplesmente enganado por políticos que são o tempo todo corruptos, aliam-se a uma burguesia para fazer de bobo o trabalhador e o povo o tempo todo. E com as suas práticas de corrupção, esses políticos saem como verdadeiros milionários do governo.
O que podemos resumir é que a democracia é uma grande ilusão e a política é o nosso eterno pesadelo. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.